Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem nos fala é o irmão João Vitor, amém. Quero primeiramente agradecer a Deus pela graça do Senhor, amém, conosco, pela misericórdia de Deus conosco, amém, nesta noite, amém. Peço aos irmãos, vamos fazer mais um minuto de oração, amém. Logo após estarei passando para a palavra principal nesta noite, palavra que o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração, amém. Peço aos irmãos que os irmãos fechem os olhos, vamos fazer mais um minuto de oração, amém. A oração nos aproxima de Deus, a oração nos afasta do pecado, nos afasta da tentação, a oração é quem nos fortalece, a oração é quem nos aproxima ainda mais do Senhor, amém? Glória a Deus. Peço a todos os irmãos que os irmãos fechem os olhos, todos dando glória a Deus, glórias, 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 glórias a Deus, glórias e glórias e glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, meu Deus, eu peço, Senhor, nesta noite, em primeiro lugar, perdão, meu Pai, por todos os erros e falhas que cometemos, tudo aquilo de errado que fizemos, Senhor, que não agradou ao Senhor, que não agradou ao Teu Espírito Santo, meu Pai, eu quero pedir perdão. Senhor, eu peço perdão por todas as palavras pecaminosas que falamos, todos os pensamentos pecaminosos que tivemos, meu Pai, todos os atos pecaminosos que fizemos, tudo aquilo, meu Pai, que fizemos, que entristeceu o Senhor, meu Pai, que entristeceu o Teu Espírito Santo, meu Pai. Eu quero, Senhor, pedir perdão. Peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai, que o Senhor nos perdoe, Senhor, de todo o pecado, toda falha, toda imundícia mundana, meu Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que nós pecamos por palavras, obras e pensamentos. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor nos perdoe, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, nos limpa de todo o pecado, nos purifica, Senhor, e nos santifica a cada dia mais, que possamos, meu Pai, ser mais alvos que a neve, meu Pai, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha estar, meu Pai, sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, eu peço também, meu Pai, quero também agradecer por mais, meu Pai, esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Oh, meu Pai, muito obrigado pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos livramentos, pelo fôlego de vida, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado por toda a proteção, obrigado por toda a força, toda a graça, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. Oh, meu Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido de pé. O Senhor é o nosso guarda, o Senhor não dorme nem cochila. O Senhor é o nosso, meu Pai, refúgio, é a nossa salvação, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o nosso pastor, o nosso bom pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que dá a vida, que deu, meu Pai, a sua vida por nós, mesmo nós não sendo merecedores, Pai, ainda assim o Senhor foi, meu Pai, como uma ovelha no matadouro, Pai, para se sacrificar por nós, Pai. Por isso, Senhor, eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha se fazer presente na nossa vida, dia após dia, que nós possamos sentir a Tua presença, meu Pai, a cada dia mais, que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo, meu Pai, na nossa vida, o penhor das nossas almas, Pai. Entra com providência, meu Pai, na nossa vida, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, se fazer, meu Pai, ali presente, que nós possamos ser mais íntimos do Senhor dia após dia, que nós possamos ter uma vida mais íntegra com o Senhor dia após dia. Nos abençoa, meu Pai, a cada dia mais, nos enche com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos dá força para buscar ao Senhor a cada dia mais, nos dá força para buscar a Tua presença, Senhor, a cada dia mais. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta homens e mulheres cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, se faça presente nesta noite, Pai, fala grandemente ao nosso coração, até mesmo, meu Pai, aquilo que não estamos preparados para ouvir, meu Pai, mas que o Senhor preparou, meu Pai, para nós ouvirmos nesta noite. Fala grandemente às nossas almas, aos nossos corações, acalma o nosso coração, acalma, meu Pai, o nosso espírito, que muitas vezes, meu Pai, está angustiado, meu Pai, pelas adversidades do dia a dia.
acalma o nosso coração, que muitas vezes está ansioso, meu Pai, para que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor prometeu, mas há um tempo determinado para todas as coisas, meu Pai. Eu peço, Senhor, abençoa grandemente a nossa vida, Pai. É o que eu peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Peço aos irmãos que os irmãos abram a Bíblia. Amém, glória a Deus. Peço aos irmãos que os irmãos abram a palavra do Senhor, por favor. Lá em Mateus, no capítulo de número 7, amém? Versículo de número 24 ao 29, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. A palavra do Senhor tem por título: a casa na rocha e a casa na areia, amém? Peço a todos os irmãos que acompanhem juntamente comigo. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu o rio, assentou os ventos, assoprou os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, para que os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer mais um minuto de oração. Amém? Peço a todos os irmãos que fechem os olhos, todos dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias, glórias, glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu venho, Senhor, humildemente na Tua presença, agradecer, meu Pai, por mais esta santa palavra, meu Pai, esse pão fresquinho do céu, meu Pai, que o Senhor tem trazido nesta noite. Pai, eu peço que o Senhor venha, meu Pai, falar grandemente aos nossos corações, fala grandemente, poderosamente às nossas vidas, não aquilo que queremos ouvir ou aquilo que viemos preparado para ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou, meu Pai, para que nós venhamos ouvir nesta noite, Pai. Fala grandemente ao nosso coração, que os teus servos ouvem. Fala, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, o Senhor Jesus, ele vai falar sobre a casa na rocha e a casa na areia. Glória a Deus. E ali Jesus, ele começa a falar sobre duas casas diferentes, duas casas feitas de formas diferentes, duas casas feitas com bases diferentes, duas casas feitas em formatos diferentes, em estruturas diferentes. E ali o Senhor Jesus começa, todo aquele que cumpre, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem que prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu o rio, assoprou os ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus, ele vai pegar essa primeira parte e vai falar: olha, eu assemelho, ou seja, eu comparo o homem, essa casa na rocha, aliás, o homem que ouve as minhas palavras e as praticas, a um homem que firmou a sua casa na rocha, que fez a sua casa na rocha. Irmãos, hoje, quando a gente vai construir uma casa, primeiro a gente faz a base, onde a estrutura vai ser feita, vai ser colocada, e logo depois nós começamos a subir esta casa. Todo mestre de obra, ele faz isso, ele faz primeiro a base, porque se a areia tiver muito, se o chão tiver muito arenoso, e aquela casa for construída naquele chão do jeito que está, obviamente a casa vai cair, a casa não vai ter estrutura para sustentar o peso. Então, ali o homem, o mestre de obras, ele faz primeiro a base, ele
prepara aquele lugar para suportar aquela estrutura. E a casa na rocha, ela é desse jeito. Ela é feita na base. Por quê? A base, ela sustenta todo o peso. Tudo aquilo que possa vir, seja vento, seja rios, né, chuva, ela vai suportar toda a força da natureza, porque ela está firmada numa base segura. A rocha, porque Jesus ele dá esse exemplo da rocha, porque a rocha ela se mantém firme, ela não se move, ela se mantém ali quase que imovível, né? Ali ela mesmo dando terremotos, chuvas, ela se mantém firme, a rocha, ela não se move. Né? Por isso que a palavra do Senhor lá em Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os montes de Sião, a boa parte do monte de Sião, aliás, todo o monte de Sião, ele é feito em rocha. Por isso que o monte não se move, porque ele é feito em rocha, e a rocha ela é firme na terra, então não tem como ela se mover. Por isso Jesus compara a casa do homem prudente, o homem prudente, ele compara com a casa na rocha, porque ela é uma casa que ela não vai se mover nem para a direita nem para a esquerda, ela vai ficar firme, ela vai ficar sustentada. Por que Jesus fala isso? Porque olha no começo quando Jesus fala: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Comparo, assemelhar-o-ei a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor e as pratica, coloca em prática, é semelhante a um homem prudente que fez a sua casa na rocha. Porque ele sabe que a casa firmada na rocha, pode vir chuva, pode vir vento, pode vir terremoto, pode vir o que for. A casa não vai ser derrubada. A casa não vai ser destruída. Jesus, ele faz essa semelhança. Por quê? Porque a nossa casa e aqui, a nossa vida tem que estar firmada na rocha. A rocha que é Cristo Jesus. Glórias a Deus. Por que a nossa vida tem que estar firmada na rocha? Porque vai vir ventos, vai vir tempestades, vai vir dificuldades em que muitas vezes a casa vai até tremer, mas ela não vai cair. Porque a nossa afirmação é a rocha, é Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que atenta para as minhas palavras, para os meus ensinamentos, e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que fez a sua casa na rocha. A nossa vida tem que estar firmada na rocha todos os dias. Não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Porque estamos fadados ao erro, estamos fadados a passar por dificuldades. Quem que vive hoje na terra não passa por dificuldades? Até mesmo aqueles que se diz que não tem dificuldades, passa por dificuldades. Nenhum ser humano está distante das dificuldades. Seja aquele que está na presença de Deus, seja aquele que não está na presença de Deus, o ímpio. Ainda assim passa por dificuldades. Então, por isso que Jesus fala: olha, aquele que ouve as minhas palavras e aquele que as pratica, porque não adianta você só ouvir, porque a palavra fala lá em Hebreus que a palavra do Senhor, né, ela nos edifica, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela entra entre nós. Quando a palavra de Deus entra em nós, ela é germinada, como uma semente é germinada na terra. Ela é firmada, ela cresce, cria raízes, flores e vai se expandindo. A fé, ela é assim dentro de nós. O Espírito Santo gera essa fé dentro de nós. Glória a Deus. E ali, a nossa afirmação tem que ser a rocha, Cristo Jesus. Glórias a Deus. Por isso que a palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor, mas a fé não pode ser uma fé vazia, uma fé sem obras. Ou seja, a gente não pode só ouvir, a gente tem que fazer aquela palavra que nós ouvirmos se cumprir.
Se nós ouvirmos uma palavra de conserto, nós temos que ver aquilo que devemos nos consertar e nos consertarmos e corrigirmos esse defeito que nós estamos cometendo. Por isso que Jesus fala que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, porque a palavra ela tem que ser ouvida para a nossa edificação, mas ela tem que ser também praticada dia após dia. Então, meus irmãos, a nossa afirmação tem que estar na rocha, a nossa afirmação tem que estar em Cristo Jesus, porque vai vir tempestades, dificuldades, e nós vamos estar firmes, assim como os montes de Sião, né? A nossa afirmação tem que estar firme. Dia após dia, vamos passar dificuldades e problemas, que a nossa fé vai ser posta à prova. A nossa fé vai ser posta a dificuldades. A fé de Abraão foi testada quando Deus vira para Abraão em Gênesis 21 e fala assim, Gênesis 22, e fala assim: Abraão, me dá o seu filho por sacrifício. A fé de Abraão foi testada. Abraão subiu ao monte para sacrificar o filho. E ali Deus testou a fé de Abraão. E a nossa fé também vai ser testada. Vai chegar a hora de que Deus vai pedir o nosso Isaac. E nós vamos ter que sacrificar. E aqui o Isaac é a nossa vida. É uma vida com Deus. É uma vida de sacrifícios. Tudo bem que hoje nós não temos o sacrifício de sangue, mas quando nós jejuamos, estamos sacrificando ao Senhor. Quando nós oramos, estamos sacrificando ao Senhor. Há vários tipos de sacrifício na presença do Senhor. Mesmo que o sacrifício de sangue não valha hoje, já que Cristo morreu na cruz por nós. Mas uma vida firmada na rocha é uma vida de sacrifício todos os dias da nossa vida. O ato de nós matarmos a nossa carne todos os dias, matar o desejo da nossa carne todos os dias, é um ato de sacrifício para Deus. Porque nós estamos mostrando para o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. O Senhor está em primeiro lugar no meu lar. O Senhor está em primeiro lugar no nosso coração, no meu coração. Por isso que a palavra do Senhor fala em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, para que nós venhamos mostrar a Deus que Deus está em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Jesus começa o versículo de número 24 e 25, falando sobre a casa na rocha. Só que Jesus também vai falar da casa na areia, e ali ele vai continuar no versículo 26. Aquele que ouve a estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram a casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós não praticamos a palavra do Senhor, quando nós não temos uma vida íntegra, íntima com Deus, quando nós não temos uma vida firmada na rocha, acontece aquilo que aconteceu com um homem que firma a sua casa na areia. É uma casa sem estrutura, é uma casa sem base, é uma casa sem a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, quando nós estamos firmados na presença do Senhor, quando nós temos a nossa casa firmada na rocha, nada nos abala. A casa ela é feita na areia. E a casa feita na areia, ela é feita de qualquer maneira. Ela é feita com qualquer coisa. Ela não tem uma afirmação ali para manter aquela casa segura, firme. Ela não tem uma estrutura suficiente para suportar aquela casa. E quando vem o vento, quando vem o rio, aquela casa cai, aquela casa desmorona. Hoje, quando a gente tem a necessidade de buscar o Espírito Santo, de buscar a presença do Senhor, a nossa vida tem que estar diante de Deus, no altar de Deus. Nós temos que nos sacrificar ao Senhor. A casa firmada na areia é aquela pessoa insensata. Jesus fala, compará-lo-ei ao homem insensato.
que constrói sua casa na areia. É aquela pessoa que não tem o cuidado com a sua vida com Deus. Não tem ali uma vida com o mínimo cuidado do relacionamento com Deus. Porque quando nós estamos numa vida com Deus, nós temos um relacionamento com o Senhor. Por isso que Jesus compara as virgens nécias, a parábola das virgens é comparado às virgens com o noivo. Porque Cristo e a igreja é um casamento que está sendo forjado. É um casamento que está sendo preparado para quando o noivo vir. Então, quando somos insensatos, quando não temos uma vida íntima com Deus, nós temos uma fraqueza, porque a base que é a palavra não está na nossa vida. E a rocha que é Cristo também não está. Nós deixamos a nossa vida com Deus de lado. A pessoa insensata, ela não se preocupa com aquilo que é importante, com aquilo que é necessário, porque a nossa vida com Deus é de suma importância. Jesus fala em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Antes, no versículo 9, ele fala, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. O insensato, ele não vai se preocupar com Deus. Ele não vai se preocupar com a vida com Deus. Uma pessoa insensata, ela não vai se preocupar em fazer o melhor. Ela vai se a doutrina da palavra do Senhor. Por isso que Jesus compara o homem insensato. Porque o homem insensato, ele não tem preocupação em fazer o melhor para Deus. Ele tem preocupação com ele. E quando nós não estamos voltados para Deus, quando temos uma vida insensata, porque quando Jesus fala que ele compara o homem insensato, aqui é no sentido de vida. Quando temos uma vida insensata para Deus, quando não nos comportamos como deveria, quando nós não temos uma vida voltada para Deus, nos tornamos insensatos, não nos preocupamos com aquilo que é de Deus. Não nos preocupamos com aquilo que é da parte do Senhor. Nós nos preocupamos com nós mesmos. A pessoa insensata, ela é assim. Ela se preocupa com si mesma. Ela é uma pessoa orgulhosa. Ela é uma pessoa que se preocupa com o eu próprio. Então, meus irmãos, por isso que Jesus fala, para que nós venhamos ter o cuidado da nossa vida com Deus. Nesta noite o Senhor está falando, se preocupe com a sua vida com Deus. Tenha o cuidado, o carinho. Porque Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus não faz nada de qualquer maneira. O Senhor Jesus não fez nada de qualquer maneira. O Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus que ele veio para que ele não veio para abolir a lei, mas para que a lei se cumprisse. Ou seja, ele estava preocupado com o que deveria acontecer, não de fazer de qualquer jeito. A pessoa insensata, ela não tem a compreensão, para ela não é importante fazer bem feito, para ela é importante fazer aquilo que ela quer. Olha, isso aqui tá bom, eu vou fazer de qualquer maneira, que tá bom, tá bonito. Não. Por que Jesus ele faz essa comparação da casa na rocha e da casa na areia? Porque a casa na rocha não se é feita de qualquer maneira. A casa na rocha, ela é feita com cuidado, com carinho, com amor, com atenção. A casa na areia, ela é feita de qualquer maneira, com qualquer estrutura, de qualquer forma. Meus irmãos, a nossa vida com Deus tem que estar firmada na rocha, como eu já bem falei nesta noite. Mas nós também temos que estar atentos para como fazemos a nossa vida com Deus. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que estar atento para aquilo que a gente dá a Deus. Como a gente cultua a Deus. Como a gente faz a obra do Senhor. Com todo amor, com todo carinho.
A própria palavra do Senhor vai dizer: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem ama não faz nada de qualquer jeito. Quem ama não faz nada de qualquer maneira. Por isso que o Senhor Jesus compara a casa na rocha, a casa na areia. Porque a casa na rocha, ela é feita com toda a qualidade, com todo o carinho. Ela não é feita de qualquer maneira. Já a casa na areia é assim. Então, meus irmãos, que a nossa vida venha estar firmada na rocha, que a nossa vida venha ser firmada no Senhor Jesus Cristo, a nossa base venha ser a palavra e a nossa rocha venha ser Cristo. Para que quando nós fizermos a vontade do Senhor, estamos fazendo aqui na terra, venha fazer e fazer bem feito. Não venhamos fazer uma coisa de qualquer maneira para Deus, de qualquer jeito para Deus. Venha fazer tudo que agrade ao Senhor. Que tudo que nós fizermos aqui na terra venha subir como incenso suave para Deus. Um cheiro agradável a Deus. Porque quando nós fazemos alguma coisa para nós, não fazemos de qualquer maneira. Por isso que Jesus fala: o homem prudente, ele faz a sua casa na rocha. Porque a casa firmada na rocha, ele vai fazer bem feito. Ele vai ter todo o carinho, todo o respeito para poder fazer a casa firmada na rocha. Mas o homem que firma a sua casa na areia, o insensato, ele vai se preocupar com ele mesmo. Por isso que Jesus fala, e no versículo 27, desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Toda a casa firmada na areia, ela não vai subexistir. O que significa? Significa que aquela casa, ela não vai ficar em pé por muito tempo. Por isso que Jesus quer que a nossa casa esteja firmada na rocha. A base, a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a rocha, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que Deus possa falar grandemente a cada um dos irmãos, aquilo que eu não falei. Amém? Que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos.